Era uma vez, em um pequeno vilarejo cercado por colinas verdes e um rio cristalino, uma menina chamada Clara que adorava olhar para as nuvens. Enquanto as outras crianças corriam e brincavam pelos campos, Clara ficava deitada na grama, apontando para o céu e imaginando histórias sobre as formas que via. Havia uma nuvem que parecia um dragão, outra que se parecia com um coelho, mas sua favorita era a que parecia um castelo flutuando bem longe no horizonte. Ela o chamava de o Castelo das Nuvens. Um dia, enquanto Clara observava o céu, algo estranho aconteceu. O castelo que ela sempre via parecia mais nítido, mais real. Era como se ele tivesse se aproximado. Será que estou sonhando? Pensou ela, esfregando os olhos. Mas não era um sonho. O castelo parecia mais claro, e ela jurava ter visto uma pequena bandeira tremulando no topo de uma de suas torres. Clara vem jantar, chamou sua avó da janela de casa. Mas Clara mal conseguia se mover. Ela estava hipnotizada pelo castelo. Eu preciso descobrir o que é isso, pensou. Naquela noite, enquanto todo mundo dormia, Clara ficou acordada, olhando pela janela. O castelo ainda estava lá, iluminado pela luz da lua. Então, de repente, algo inacreditável aconteceu. Uma pequena escada feita de luz começou a se formar no ar, descendo do castelo até tocar o chão, bem na frente de onde Clara estava. Com o coração batendo acelerado, ela calçou as botas e saiu correndo na direção da escada. Quando colocou o pé no primeiro degrau, sentiu uma leveza, como se o vento a estivesse segurando. A escada era macia e brilhante, e subia até perder de vista. Clara hesitou por um momento, mas a curiosidade era maior que o medo. Ela começou a subir, degrau por degrau. Conforme subia, o vilarejo ia ficando cada vez menor, até parecer um desenho em miniatura lá embaixo. Depois do que pareceram horas, Clara finalmente alcançou o topo. O castelo flutuante estava bem ali, na sua frente. Era ainda mais bonito de perto, com paredes feitas de mármore branco que refletiam as estrelas, torres altíssimas e portões dourados. No instante em que Clara tocou o portão, ele se abriu com um som suave, como o de vento passando por folhas. "Seja bem-vinda, Clara", disse uma voz gentil. Clara deu um passo para dentro e viu um homem idoso com uma longa barba branca e olhos brilhantes como o céu. Ele usava uma capa azul que parecia feita de nuvens. "Eu sou Alaric, o guardião do castelo flutuante. Como você sabe meu nome?", perguntou Clara, ainda maravilhada. "Nós, do castelo, observamos aqueles que acreditam na magia do céu. Você, Clara, tem um coração cheio de imaginação, e por isso merece visitar este lugar." Clara olhou ao redor e viu que o castelo estava cheio de maravilhas. Havia um jardim onde as flores brilhavam como estrelas e pássaros coloridos que cantavam músicas nunca antes ouvidas. Havia uma sala com livros flutuando no ar, e cada vez que ela tocava em um, ele abria sozinho para contar uma história em voz alta. Mas a parte mais impressionante era o grande salão principal, onde uma enorme janela mostrava todas as nuvens do céu como se fossem pinturas vivas. "Este castelo é incrível!", exclamou Clara. Alaric sorriu, mas seu rosto parecia preocupado. "O castelo é maravilhoso, mas ele está em perigo. Há uma tempestade se formando no horizonte, e se ela chegar até aqui, poderá nos derrubar." Clara franziu a testa. "Mas o que eu posso fazer para ajudar? Você tem a coragem e o coração puro necessários para nos ajudar", disse Alaric. Ele então entregou a Clara um pequeno frasco de vidro. "Este é o pó das estrelas. Ele é capaz de acalmar qualquer tempestade, mas precisa ser jogado diretamente no olho dela." Clara olhou para o frasco com determinação. "Eu vou fazer isso." Alaric conduziu Clara até um pássaro gigante, com penas que brilhavam como o sol. "Este é Aurion. Ele te levará até a tempestade." Clara subiu nas costas de Aurion, e o pássaro alçou voo, cortando o céu. O vento ficava mais forte à medida que se aproximavam da tempestade. Nuvens escuras giravam como um redemoinho, e relâmpagos iluminavam o céu com um brilho assustador. Apesar do medo, Clara segurou firme o frasco. "Agora é com você, Clara", disse Aurion, parando bem no centro do redemoinho. Clara abriu o frasco e jogou o pó das estrelas. Assim que o pó tocou o centro da tempestade, algo mágico aconteceu.
As nuvens escuras começaram a se dispersar, e o vento violento se transformou em uma brisa suave. O céu ficou limpo novamente, e as estrelas voltaram a brilhar. Aurion levou Clara de volta ao castelo, onde Alaric e os outros habitantes a receberam com aplausos e sorrisos. Você salvou o castelo, Clara, disse Alaric. Você é nossa heroína. Mas Clara sabia que já era hora de voltar para casa. Alaric a conduziu de volta à escada de luz. Sempre que olhar para o céu e ver o castelo, saberá que é bem-vinda aqui. Clara desceu os degraus com o coração cheio de felicidade. Quando chegou ao chão, o castelo já tinha desaparecido. Mas sempre que olhava para o céu, ela sabia que, em algum lugar entre as nuvens, existia um lugar mágico onde ela viveu a maior aventura de sua vida. E assim, Clara nunca mais parou de sonhar. Miguel era um menino cheio de sonhos e curiosidade, que vivia em um vilarejo pequeno, rodeado por montanhas e florestas densas. Ele tinha o costume de passar suas tardes olhando para o céu, imaginando como seria voar entre as nuvens, explorar lugares desconhecidos e viver aventuras incríveis. Seu maior sonho era um dia encontrar um dragão. Claro, todos no vilarejo riam desse desejo. Dragões não existem, Miguel, diziam os adultos. Mas ele nunca deixou de acreditar. Uma noite, algo extraordinário aconteceu. Enquanto Miguel observava o céu estrelado, viu uma luz azul brilhante cortando as estrelas. A princípio, ele pensou que fosse uma estrela cadente, mas a luz começou a se mover de maneira diferente, como se dançasse no ar. Em questão de segundos, ela ficou maior e mais próxima, até que Miguel conseguiu ver uma enorme criatura descendo suavemente dos céus. Era um dragão azul, com escamas que brilhavam como safiras, asas que pareciam feitas do próprio vento e olhos dourados que pareciam olhar direto para a alma de Miguel. Sem pensar duas vezes, Miguel correu em direção ao campo onde o dragão havia pousado. Ele sentiu o coração batendo mais rápido a cada passo, mas a curiosidade superava qualquer medo. O dragão observava calmamente, enquanto Miguel se aproximava. Então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele falou: "Olá, pequeno sonhador." A voz do dragão era grave, mas gentil, como o som do vento nas árvores. Miguel quase não acreditou. "Você fala? Você é real mesmo? Eu sabia que dragões existiam," ele disse, com os olhos brilhando de emoção. "O drago riu Chuavamanta. Sou Azurion, o dragão azul. E você, Miguel, é um menino especial. Não é todo dia que encontramos alguém que acredita tão profundamente na magia do mundo. Por isso, vim buscá-lo. Tenho uma missão para você." Miguel piscou, confuso, mas completamente encantado. "Uma missão? Para mim? O que eu preciso fazer?" "Bem, primeiro você precisa voar," disse Azurion, inclinando a cabeça em direção às suas costas. "Suba! Vou mostrar algo que você nunca viu antes." Miguel hesitou por um momento, mas logo escalou as costas do dragão, sentindo suas escamas frias e brilhantes sob as mãos. Assim que estava seguro, Azurion abriu suas asas imensas e alçou voo. Miguel sentiu o vento em seu rosto e olhou para baixo, vendo o vilarejo ficando cada vez menor até parecer uma miniatura. Ele gritou de alegria, sentindo o coração explodir de felicidade. Eles voaram por cima de florestas, montanhas e rios, até que chegaram a um lugar que Miguel nunca tinha visto antes. Era uma ilha flutuante, cercada por nuvens douradas e cheia de árvores brilhantes. No centro da ilha havia uma torre alta e antiga, que parecia feita de cristal. "Este é o reino dos ventos perdidos," explicou Azurion enquanto pousava suavemente na ilha. Era um lugar cheio de vida e magia, mas algo está errado. As correntes de vento que mantêm esta ilha no céu estão se enfraquecendo. Miguel desceu das costas do dragão, olhando ao redor, maravilhado e curioso. "O que eu posso fazer para ajudar?" "Há um cristal no topo daquela torre," disse Azurion, apontando com o focinho. "Ele é o coração do reino dos ventos. Está perdendo sua luz e precisa ser restaurado. Você é a única pessoa que pode fazer isso." Miguel engoliu em seco. "Mas, eu? Por quê?"
Eu sou só um menino. Exatamente, respondeu Azurion. Você tem o coração puro de quem acredita. E isso é mais poderoso do que imagina. Com coragem renovada, Miguel caminhou em direção à torre. A cada passo, sentia a ilha tremendo levemente, como se estivesse ficando mais fraca. Ele entrou na torre e começou a subir as escadas em espiral, que pareciam não ter fim. Finalmente, chegou ao topo e encontrou o cristal. Era enorme, mas estava apagado, como uma vela sem chama. Miguel se aproximou lentamente, sem saber exatamente o que fazer, estendeu a mão e tocou o cristal. No momento em que o fez, uma onda de luz azul se espalhou pelo salão, e Miguel sentiu uma energia incrível atravessar seu corpo. Ele fechou os olhos e pensou em todas as coisas maravilhosas que havia visto naquele voo, em como o mundo era mágico, e desejou de coração que a luz do cristal voltasse. De repente, o cristal começou a brilhar novamente, mais forte e mais bonito do que nunca. A ilha parou de tremer, e tudo ao redor parecia mais vivo. Miguel ouviu o som do vento soprando suavemente, como uma música, e sabia que tinha conseguido. Quando voltou para onde Azurion estava, o dragão olhou para ele com orgulho. Você conseguiu, Miguel. Salvou o reino dos ventos perdidos. Mas isso foi incrível, exclamou Miguel, com um sorriso enorme no rosto. E agora, para onde vamos? Azurion riu. Agora, começamos a verdadeira aventura. Eles voaram juntos por muitos outros lugares mágicos. Conheceram um deserto onde as areias brilhavam como ouro, um vale habitado por criaturas que pareciam feitas de pura luz e até um oceano de nuvens onde baleias voavam tranquilamente. A cada novo destino, Miguel aprendia algo novo sobre coragem, amizade e a importância de acreditar no impossível. Depois de muitas aventuras, Azurion levou Miguel de volta ao vilarejo. Seu lugar é aqui, por enquanto, disse o dragão. Mas lembre-se, sempre que olhar para o céu e ver as nuvens se movendo, estarei por perto. Miguel desceu das costas do dragão com lágrimas nos olhos, mas um sorriso no rosto. Obrigado, Azurion. Nunca vou esquecer. Azurion voou para o céu, desaparecendo entre as nuvens, mas Miguel sabia que o dragão sempre estaria com ele, em seu coração e em seus sonhos. E, desde aquele dia, ele nunca mais parou de acreditar que o mundo era cheio de magia e possibilidades infinitas. Se você adorou essa história, não pare por aqui. Clique em curtir, envie para os seus amigos e continue conosco para descobrir novas aventuras extraordinárias. Na ensolarada manhã de um dia de verão, a pequena cidade de Brinsaluz despertava com um burburinho incomum. Não era apenas o cantar dos pássaros ou o suave farfalhar das folhas das árvores. Era algo muito mais empolgante, a preparação para a tão aguardada corrida maluca. Mas naquela vez, a novidade estava prestes a ultrapassar os limites da imaginação tradicional. Entre os moradores, destacavam-se personagens curiosos e divertidos, cada um com seu veículo único e excêntrico. O sapo Jonas, conhecido por suas cambalhotas e criatividade, a coruja Sabina, com seu olhar atento e planos secretos, e o pato Alfredo, que, além de suas asas inusitadas, carregava um foguete peculiar preso às costas, sempre gerando gargalhadas. A todo instante, os competidores e espectadores se reuniam em meio às ruas coloridas, parques exuberantes e até telhados que se transformavam em pistas improvisadas. Mas algo inesperado ocorrerá semanas antes. Um mapa misterioso, encontrado por Tito, o texugo engenhoso, revelara a existência de uma ilha encantada, a Ilha dos Dinossauros. Diziam que, além de ser o lar de dinossauros amistosos e de cenários que pareciam ter saído de um sonho, a ilha guardava segredos inexplorados e maravilhas capazes de transformar uma simples corrida numa aventura épica. O que antes parecia só uma brincadeira insana ganhava agora proporções mágicas. Movido pela curiosidade e pelo espírito aventureiro, cada competidor começou a imaginar os desafios e as surpresas que os aguardavam na ilha. Sussurros ecoavam entre amigos e vizinhos, anunciando que aquela edição da Corrida Maluca seria a mais extraordinária de todas, e que o prêmio jamais seria algo material, mas a própria experiência de explorar um lugar onde dinossauros conviviam com a criatividade humana. Assim, com os corações acelerados e a adrenalina contagiando cada esquina de Brinsaluz, os participantes se preparavam para embarcar na jornada mais inusitada que já se viu, da agitação da cidade para os mistérios pré-históricos da Ilha dos Dinossauros.
Nas oficinas improvisadas espalhadas pela cidade, a correria era tanta quanto na pista. Jonas, sempre inventivo, dedicava-se a aprimorar seu carro trampolim, uma engenhoca que prometia lançar seu veículo pelo ar com saltos quase acrobáticos. Ele ajustava molas, testava rodas recombinadas e desenhava novas diretrizes para transformar cada salto em uma manobra espetacular. Do outro lado da cidade, Sabina, com sua sabedoria noturna, coordenava uma equipe de pequenos ajudantes que trabalhavam em um dispositivo secreto, engrenagens mágicas e uma buzina que liberava uma chuva de purpurina. Ela sabia que, para vencer os desafios da ilha, seria preciso algo mais do que velocidade. Seria necessária visão, precisão e aquele toque de encantamento que só um olhar atento podia oferecer. Enquanto isso, Alfredo debatia com sua inusitada equipe de engenheiros, patinhos de borracha que, entre risos, ajudavam a ajustar o foguete. Alfredo insistia que o foguete precisava ter a inclinação perfeita para não se transformar numa roda gigante de penas na primeira curva. E, é claro, Tito, o texugo, era o principal organizador e mediador dos preparativos. Com um mapa antigo em mãos e um bigode que balançava a cada ideia genial, ele reunia todos para discutir estratégias. Amigos, desta vez a corrida não será apenas sobre quem chega primeiro, mas sobre como nos unimos para enfrentar os mistérios da Ilha dos Dinossauros, exclamava, convocando murmúrios de empolgação. Entre testes de velocidade, ajustes finais e muitas risadas, os competidores estavam mais do que prontos para partir. Além das invenções malucas, cada um carregava um sonho em seu coração, a expectativa de descobrir um mundo onde o passado se encontrava com o presente, e onde a amizade e a cooperação se tornavam as maiores vitórias. Na véspera da corrida, o céu tingia-se de cores vibrantes, como se até o universo estivesse ansioso pelo que estava para acontecer. Os participantes se reuniram na grande praça de Brinsaluz, agora transformada em uma arena de sonhos. O velho caracol Barto, o juiz e símbolo da sabedoria do lugar, acomodava-se em sua caixa de madeira, pronto para dar o sinal de partida. Com um rugido que misturava nervosismo e entusiasmo, Barto lançou a mensagem: que a corrida maluca comece. Num instante, os veículos arrancaram, levantando poeira e risos enquanto os competidores partiam rumo à misteriosa Ilha dos Dinossauros. Os caminhos se revelavam como desafios pulsantes. Ruas se transformavam em pistas sinuosas, e a natureza ao redor parecia se empenhar em ajudar, e, ao mesmo tempo, testar os corredores. Em meio a cada curva, o inesperado acontecia. Jonas, a bordo de seu carro trampolim, deu um salto tão alto que acabou pousando numa árvore, mas seus amigos rapidamente o ajudaram a descer com um truque engenhoso. Sabina, guiada por suas engrenagens mágicas, tomou um desvio surpreendente e acabou voando em direção a um campo repleto de flores, parando para encher-se do perfume e da beleza que ali se encontrava. Alfredo, por sua vez, teve um momento de descontrole com o foguete, transformando sua corrida em uma incrível dança de penas e risadas. Mas o mais extraordinário estava por vir. Ao se aproximarem da costa, os competidores avistaram uma ilha cercada por um mar de águas azul turquesa. A Ilha dos Dinossauros emergia majestosamente à frente, e o coração de cada corredor batia forte ao imaginar as aventuras pré-históricas que os aguardavam. Após uma travessia regada a emoções e desafios, os competidores desembarcaram na areia dourada da ilha. A paisagem que se revelou era de tirar o fôlego. Vastas florestas tropicais, vulcões adormecidos e rios sinuosos que serpenteavam por entre planícies verdejantes. Mas o que realmente encantava os olhos eram os dinossauros, criaturas gigantes e, ao mesmo tempo, surpreendentemente amigáveis. Entre eles, um tricerátopo de olhar sereno e uma família de braquiaurópodes que se balançavam mansamente com a brisa, como se lhes dessem as boas-vindas. Logo, os corredores se reuniram em uma ampla clareira, onde uma placa de pedra esculpida anunciava: "Bem-vindos à Ilha dos Dinossauros, onde a aventura encontra o tempo esquecido." A multidão se encantava e ria, enquanto as invenções malucas eram ajustadas para os novos desafios. Os dinossauros, grandes e pequenos, observavam com curiosidade aqueles seres tão singulares que misturavam a arte da velocidade com a magia da criatividade. Entre os novos amigos, um simpático tiranossauro, batizado de Rechinho, por ser, apesar de sua aparência imponente, muito carinhoso, aproximou-se dos competidores. Com um rugido amistoso, Rechinho demonstrou que ali, na ilha, não havia espaço para o medo, somente para a cooperação, a diversão e, sobretudo, a amizade. Com a presença inspiradora dos dinossauros e o clima contagiante da ilha, o velho caracol Barto, que também fora convidado especialmente para este evento extraordinário, retomou seu papel de juiz. Em meio a risos e aplausos, Barto anunciou: "Competidores, hoje não corremos apenas contra o tempo.
corremos contra os limites do impossível. Que a corrida maluca da Ilha dos Dinossauros comece. Ao sinal de partida, os veículos se projetaram pela pista improvisada. Jonas disparou com seu carro trampolim, agora adaptado para saltos ainda mais altos, enquanto Sabina voava com as engrenagens mágicas que propiciavam manobras audaciosas pelo ar. Alfredo, com seu foguete retocado e ajustado, seguia sem temer os imprevistos, mesmo quando uma chuva repentina de pétalas, fruto de uma invenção acidental, atrapalhava sua trajetória. A pista da ilha era repleta de surpresas, trilhas dentro de densas florestas, pontes naturais formadas por troncos retorcidos, descidas abruptas ao lado de rios cintilantes, e em vários trechos, a presença de dinossauros amistosos que passavam caminhando preguiçosamente, colaborando para que todos cruzassem os obstáculos com segurança. A adrenalina e a cooperação entre os competidores transformaram cada dificuldade num momento de pura diversão e aprendizado. Como era de se esperar numa corrida maluca, os momentos de tensão deram lugar a gargalhadas e reviravoltas inusitadas. Em um dos trechos mais difíceis, Jonas, que havia saltado para o alto, ficou preso em um galho de uma árvore centenária. Imediatamente, Tito, o texugo, aproximou-se com astúcia e, usando seu estoque de ferramentas improvisadas, ajudou o sapo a se desvencilhar. Rapidinho, amigos, aqui não se trata de competir, mas de nos ajudar uns aos outros, exclamou Tito, arrancando aplausos dos presentes. Sabina, que voava com precisão, avistou um obstáculo adiante, uma ponte natural guardada por um grupo de pequenos dinossauros herbívoros, que se recusavam a deixá-la passar. Com sua habilidade como oradora, a coruja aproximou-se, explicou a situação, com delicadeza, ganhou a confiança dos dinossauros, que se abriram em uma passagem amistosa para que a corrida seguisse. Enquanto isso, Alfredo, em sua empolgação, acidentalmente acionou o modo sanduíche de penas de seu foguete, fazendo girar descontroladamente num redemoinho de risos. Os patinhos de borracha correram para ajustar o equipamento, transformando o desastre em mais uma brincadeira coletiva. Cada contratempo fazia com que os competidores se unissem ainda mais. Seja ajudando a recuperar um veículo desgovernado ou dividindo dicas sobre como contornar os obstáculos naturais da ilha, a corrupção do individualismo dava lugar a uma celebração da amizade e da cooperação. E assim, mesmo em meio às loucuras da corrida, a mensagem principal se reafirmava. Juntos, até os desafios mais impossíveis se transformam em momentos inesquecíveis. À medida que a corrida avançava, os competidores se viram adentrando partes da ilha onde a natureza parecia ter parado no tempo. Em meio a florestas densas e vales escondidos, os corredores tiveram encontros surpreendentes com os habitantes da Era dos Dinossauros. Um grupo de estegossauros brincava tranquilamente num prado, enquanto um rebanho de velozes pequeníssimos arqueopterícheos cortava o ar com graça. Restinho, o tiranossauro amigável, aproximou-se do grupo de corredores, convidando-os para uma breve parada em seu refúgio dos gigantes. Lá, os competidores puderam apreciar a beleza de um mundo pré-histórico, onde enormes samambaias e flores gigantes ofereciam sombra e encanto. Durante essa breve pausa, Sabina e Jonas aproveitaram para conversar com alguns dos dinossauros locais. Entre risos e gestos amistosos, aprenderam sobre a vida na ilha, como os dinossauros viviam em harmonia com o ambiente, respeitando cada recanto da natureza. Alfredo, sempre curioso, chegou a trocar ideias com um par de pterodáctilos, que lhe mostraram os segredos dos ventos que cruzavam os céus primitivos. A convivência com esses seres magníficos transformou a corrida num festival de descobertas. Cada corredor sentiu que agora fazia parte de algo maior, onde a velocidade passava a ser secundária diante da riqueza das experiências vividas. Nos breves momentos de pausa, histórias foram compartilhadas, laços foram fortalecidos e, acima de tudo, a certeza de que a amizade transcende todas as épocas e diferenças se firmou no coração de cada participante. Com os desafios superados e novas amizades seladas, os competidores retomaram a corrida com ainda mais entusiasmo. A pista final se estendia por uma série de dunas, trilhas sinuosas e pontes naturais que levavam a uma grande arena ao ar livre, onde se encontrava a linha de chegada. O velho caracol Barto, reverente diante de tamanha união, posicionou-se como juiz uma última vez. Lembrem-se, meus amigos, hoje a vitória não se mede apenas pelo tempo, mas pela alegria e pelas lições que recolhemos ao longo do caminho, disse, anunciando o início da etapa final. A corrida tornou-se uma verdadeira celebração coletiva. Jonas, que havia se recuperado do incidente com a árvore, conduziu seu carro trampolim com saltos espetaculares. Sabina, com sua precisão infalível, traçava rotas criativas que encantavam todos, e Alfredo, depois de ajustar o foguete com o auxílio dos patinhos engenheiros, avançava com uma mescla de velocidade e humor.
Os obstáculos finais surgiam em forma de dunas móveis e pequenas quedas d'água, mas a união dos competidores permitiu que todos se ajudassem mutuamente. Restinho e outros dinossauros se alinharam à frente da corrente, abrindo um caminho seguro. Tito, sempre ousado, liderava uma equipe improvisada que recolhia os veículos acidentados e os colocava de volta na pista. Quando finalmente cruzaram a linha de chegada, não houve gritos de competição nem declarações de vitória individual. Em vez disso, os competidores se abraçaram e riram, celebrando o fato de que todos haviam concluído a jornada juntos. Barto, com sua voz pausada e solene, declarou que cada participante era um vencedor, pois a verdadeira vitória estava na amizade e na alegria compartilhada durante toda a aventura. A atmosfera na ilha ficou impregnada de um sentimento de fraternidade que ultrapassava qualquer expectativa. Durante a cerimônia de encerramento, os dinossauros e os competidores se reuniram em um grande festival, repleto de cores, música e danças espontâneas. Nas margens de um lago cintilante, onde a água refletia as luzes do entardecer, Restinho e os demais dinossauros participaram ativamente da celebração, demonstrando que seres de eras tão diferentes podiam se unir em harmonia. Os participantes contaram histórias sobre os desafios enfrentados, desde os saltos impossíveis do carro trampolim de Jonas até as manobras mágicas de Sabina e os desastrosos, mas hilários, ajustes do foguete de Alfredo. Cada risada e cada abraço selavam não apenas o término de uma corrida, mas o nascimento de um legado. A corrida maluca da Ilha dos Dinossauros tornou-se símbolo da importância da cooperação e da criatividade, inspirando futuras gerações a acreditar que a verdadeira mágica está em transformar dificuldades em oportunidades de união. Enquanto o céu se tingia de tons quentes e a brisa carregava os ecos de histórias compartilhadas, Tito, o texugo, anunciou que esta aventura vive em nossos corações e que possamos lembrar sempre que o impossível se torna possível quando caminhamos juntos. E assim, sob aplausos e sorrisos sinceros, a celebração se prolongou noite adentro, marcando o fim de um dia inesquecível. De volta à cidade de Brinsaluz, os habitantes levavam consigo a memória vibrante daquele dia. A corrida maluca da Ilha dos Dinossauros não foi apenas uma competição, foi um rito de passagem, onde cada participante descobriu que as maiores aventuras acontecem quando ousamos sonhar e nos unimos para realizá-las. Os veículos insanos permaneceram guardados como relíquias, e cada história, cada gargalhada e cada obstáculo superado se transformaram em lendas contadas com carinho. Jonas continuava a aperfeiçoar seu salto. Sabina registrava em suas anotações cada detalhe das engrenagens mágicas. E Alfredo, entre ajustes e risadas, inventava novas maneiras de surpreender a todos. A ilha, por sua vez, seguia como um refúgio de paz e magia, onde dinossauros e humanos aprendiam diariamente o valor da amizade e da colaboração. E o velho caracol Barto, com sua paciência centenária, observava com orgulho o legado que havia sido construído. Um legado onde a velocidade e a loucura da corrida se fundiam à sabedoria dos tempos pré-históricos. Na tranquilidade do pós-evento, Tito já sonhava com a próxima aventura, certo de que aquele dia marcaria o início de uma série de eventos extraordinários. Afinal, como bem haviam aprendido, o verdadeiro prêmio não era cruzar a linha de chegada, mas cada passo dado, cada mão estendida e cada sorriso compartilhado ao longo do caminho. E assim, com os olhos brilhando de esperança e o coração cheio de histórias, a cidade de Brinsaluz e a Ilha dos Dinossauros permaneciam unidas, um lembrete eterno de que, quando o impossível se une à criatividade e à amizade, todas as barreiras se dissolvem e a aventura se torna inesgotável. E aí, gostou dessa aventura? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no canal para mais histórias incríveis como esta. Vamos embarcar em muitas outras aventuras juntos.